Olá! E neste vídeo vamos dar uma olhada na edição de fevereiro da Super Interessante. Minha segunda tentativa de gravar esse vídeo, primeiro eu esqueci de ligar o microfone. Aí acabou eu gravando todo o vídeo mostrando a edição, mas sem nenhum áudio. Então estou fazendo uma nova regravação aqui para mostrar essa edição para vocês. Muito bem. Então essa é a edição de fevereiro de 2026 e está falando a matéria de capa Em Busca do Tédio Perdido. E ao contrário do que eu imaginei, não é para você fugir do tédio, mas sim usar o tédio a seu favor. Muito bem, está falando da Hollywood brasileira também aqui. Há 20 anos, uma cidade do interior de São Paulo ergueu um grande polo cinematográfico, mas a euforia durou pouco. As raízes do imperialismo dos Estados Unidos, testamos os navegadores de IA, porque o Insta não é mais o mesmo e como a cachaça virou a bebida nacional. Então vamos dar uma olhada nessa edição. Como eu já falei, mudou um pouco o papel ficou mais agradável ao meu ver. Tá? Ele tá tipo uma folha jornal, mas ele mais lembra mais algum tipo de livro. É uma folha jornal, mas uma qualidade bem superior. Vamos lá então, continuando aqui, o editorial. O lado bom de ser medíocre, eu não cheguei a ler, então não sei do que se trata. Aqui o cardápio, com as matérias principais que tem aqui na revista. A última edição eu senti falta, né? E aqui a gente tem uma imagem de um esporte que não é da Olimpíada de Inverno, mas é um esporte relacionado à neve, que é um esqui, né? O cara tá de esqui aqui, vestido com esqui, e tá tendo tração animal, aqui no caso por um cavalo. Ele tem mais detalhes aqui, vamos lá. Aqui, espera aí só um pouquinho. Vamos lá, continuando. Então aqui, ó. Não são as Olimpíadas de Inverno. Em Ludmierz, na Polônia, um atleta participa da competição de skijoring, modalidade de esqui em pessoa levada por um animal, como um cachorro ou, no caso, um cavalo. Pode ser por cachorro também. Bom, aqui tem uma matéria bem rapidinha aqui, porque o Insta não é mais o mesmo. A plataforma simboliza a transformação das redes sociais, que deixaram de ser sobre amigos e familiares para viver em terrenos de politicagem, propaganda e sensacionalismo. É verdade. Antes o Instagram era meio uma vitrine pessoal, né? Hoje ele tá mais para você colocar sua opinião, falar se você concorda ou não com tal coisa, é por aí. Olá, supernovas, internet tem menos trolls do que você pensa, uma ótima notícia, né? Para quem não lembra ou não sabe que são trolls, são aquelas pessoas que transformam a internet em um lugar menos agradável, né? São pessoas que só xingam, só veem o lado negativo das coisas. HIV cria mutações para driblar a lenacapavir, isso que não é muito legal, que é um medicamento, né? Que se você tomar só ele, infelizmente o HIV ele vai criando uma mutação para driblar ele. Mas pelo que estava lendo rapidamente aqui, se você continuar tomando os outros medicamentos, não vai ter esse efeito. Mais ricos vacinam menos os filhos no Brasil. Mais uma questão daí da negacionismo, né, pessoal? Que acha que a vacina não é viável porque tem notícias que ele tem chip, que tem alguma coisa que vai fazer mal. Infelizmente é um problema muito grande essa questão de negacionismo e infelizmente as pessoas mais ricas estão parecendo que estão optando por isso. Ó. Quanto mais alta a classe social, maior a hesitação vacinal. Normalmente eu acho que se você fizesse assim, seria interessante se eles fizessem um parâmetro assim, as pessoas com maior inteligência, não sei como poderia fazer isso, se elas vacinam ou não, né, para ver como que tá essa situação. Substâncias eternas, né, falando sobre aqueles embalagens, né, que levam muitíssimo tempo para ser destruído na natureza, né. IA pode distorcer pesquisas online, isso aqui realmente é um fato importante que tem que ter muito cuidado quando você utiliza IA. A IA ela tem um viés de confirmação muito grande, ela vai sempre tentar te agradar, então tem que tomar muito cuidado que ela pode distorcer algumas pesquisas online, distorcer a verdade. Parar o uso de caneta leva a reganho de peso, isso aqui eu dei uma lida bem rápida, tá falando sobre a questão dessas canetas emagrecedoras, que no caso a pessoa perde peso, se ela parar de tomar a caneta, ela volta a ganhar peso. Isso é meio ruim, né? Porque torna um ciclo assim que tem que sempre tomar essa caneta.
Diabolos em Música, tá falando um pouco sobre o filme Os Pecadores, que são aqueles locais que tem uma apresentação no filme, né? Então, alguns locais de verdade que tem esses locais, assim, que tem pessoal tocando música e tal, mas assim pro público negro, né? Que na época ele era, como que eu posso dizer? Ele era impedido, né, de você estar em todos os círculos, né? Então eles criavam círculos para eles mesmos, para estar criando a cultura e estar fazendo as coisas que deveriam fazer. Bom, Pérolas do Streaming, Longe de Casa, no Velho Oeste, um joguinho de cartas, A Volta dos que Não Foram, falando do Overwatch, provavelmente falando do Overwatch a questão de que ele deixou de ser Overwatch 2 e voltou a ser Overwatch apenas. Continuando. Voltando o retorno do Virtual Boy, que não faz muito tempo, ele agora tem alguns jogos que você pode jogar pela retrocompatibilidade no Nintendo Switch 2, bem bacana, e parece que também tem um gadget, né? Uma coisinha que você pode usar assim para dar um visual parecido como era antigamente. 10.000 mAh, né? Falando aqui de celulares, um Huawei disfarçado. E aí a matéria de capa, TED perdido. Em busca do TED perdido. Às vezes, tudo que você precisa é não fazer nada. Entenda por que ficar entediado é uma vantagem evolutiva e como o celular atrapalha esse processo. Saiba também como aproveitar o tempo ocioso para ser mais criativo e encontrar sentido na vida. Como eu havia dito, né, no começo, então ele está falando sobre a questão de você usar o TED ao seu favor, não ser uma coisa totalmente negativa. 53 horas por semana é quanto o brasileiro passa consumindo mídia online. Muito bem, tá falando sobre essa questão que a pessoa ela fica só no celular, tal, muito provavelmente. A diagramação, sempre falo, muito bonita, tem essa diagramação aqui, lembrando muitos quadrinhos da Era de Prata, eu acredito eu, assim, que tinha Superman, tudo assim, uma coisa mais, cores mais chapadas, mais vibrantes. Cara de paisagem, as regiões do cérebro trabalham juntas, formando padrões cerebrais. Uma delas é a rede de modo padrão, mais conhecido como sonhar acordado. Essa é uma coisa importante. Se você fica na frente do celular, você não tem um momento para você sonhar acordado. E sonhar acordado é muito bom, porque ele faz você ser criativo, ter novas ideias. Agora pensando bem assim, tem momentos que eu não estou pensando em nada, né, podemos dizer dessa maneira, que aí vão surgindo ideias bem bacanas sobre o meu trabalho, sobre alguns projetos pessoais. Realmente o tédio ele tem sua vantagem. Vamos lá então, Hollywood brasileira, falando de uma cidade que é a Paulínia, né, que era uma cidade que foi tentado ser um lugar para fazer vários filmes no Brasil e acabou não dando muito certo. Falando bastante aqui sobre essa parte. Tem até aqui a questão dos filmes brasileiros que estão ganhando bastante destaque, né, no Brasil e fora do Brasil, né, como o Agente Secreto, ganhou o Globo de Ouro, Ainda Estou Aqui, também esqueci o nome dessa atriz, vou colocar o nome dela aqui. As raízes do imperialismo dos Estados Unidos, a conquista de territórios no século XIX, a influência na América Latina e as vontades de Donald Trump. Entendo as ideias, as guerras e os interesses que sustentam o processo de formação dos Estados Unidos e como isso ajuda a explicar as intervenções externas e as ameaças que estão acontecendo agora. Bom, os Estados Unidos com o Trump tem um negócio assim que ele gera meio terror, né? Para conseguir o que ele precisa. Eu já ouvi isso em alguns noticiários que ele fala alguns absurdos para conseguir negociar e conseguir o que ele precisa. Então tá muito em alta essa questão que ele está querendo a Groenlândia, outras questões aí que está acontecendo recentemente, e é tudo da questão do imperialismo americano, né? Depois eu tenho que ler um pouco mais aqui, o World Trade Center, o Trump, diagramação bem interessante também, parecendo um recorte. Os navegadores de IA, esse aqui eu sinceramente tenho que ler, porque eu não entendi muito bem. Eu imagino que seja alguma coisa no sentido onde o navegador ele vai captando o que você gosta de fazer, o que você utiliza como ferramenta e ele vai dando sugestões. Não sei se é exatamente isso. Tá falando aqui, com de olho em tudo. E tá falando aqui alguns navegadores, esse aqui é o navegador
do Windows, né? Esqueci o nome dele, o Microsoft Edge. Eu particularmente uso o Firefox. O Firefox eu acredito que ele não tem nada disso, então não sei se eu estou por fora de fato. A economia do alambique, falando sobre a cachaça brasileiríssima, bebida alcoólica brasileira, aqui na época dos engenhos, tal. A cachaça é um dos destilados mais consumidos do mundo, mas ainda é pouco conhecido lá fora. Nem sempre foi assim. Na colônia, ela se estabeleceu como um dos principais produtos do tráfico negreiro. Conquistou adeptos na África e influenciou o sistema escravagista do Caribe e da América do Norte. Conhece a história da bebida que motivou a primeira revolta em solo brasileiro. Olha só, a cachaça tem grande importância na história brasileira. Eu não sabia não lembro das aulas de história sobre isso. Se bem que lembro que sempre falava sobre os engenhos, né, que fabricava açúcar, então provavelmente fabricava também o álcool, que é a cachaça, né? Então os engenhos de açúcar, né, faz sentido. Só não falava exatamente que era da cachaça. Então aqui falando sobre essa parte histórica, vamos passar aqui. Aí chegou na parte que eu acho mais deliciosa dessa revista, que é o oráculo, que as pessoas têm a oportunidade de mandar algumas questões e aí eles respondem aqui. Ó, de onde veio o cheiro de livro novo? Oh, cheirinho de livro novo, cheirinho ótimo, cheirinho de revista nova também, tem esse cheirinho também. Se a borracha é branca, por que os pneus do carro são pretos? Se não me engano, a borracha dos pneus eles eram brancos, só que elas gastavam muito e foi adicionado alguma coisa nele, um tipo de grafite, alguma coisa nesse sentido. Como as aranhas sabem o padrão de tez que devem fazer? Porque a ave peru dá nome a 2 países. Olha, eu só lembro do Peru. Peru, não lembro de... é Turquia, provavelmente Turquia, né? Deve ser Turquia, né? Eu não me recordo se é essa bandeira, mas deve ser isso aí. Vamos ver, ó. A ave peru é nativa do sul dos Estados Unidos. Lá o Peru ficou comparado a uma ganhando Angola. Ave da Turquia. Turquia e Peru são os países, provavelmente, então. Onde ficaria a estrela de uma nova estado no estado na bandeira? Olha que legal, tá mostrando o que cada bandeira, que cada estrela da bandeira nacional representa qual estado. O que eu estava vendo recentemente, que muita gente acha que a estrela que fica acima do Ordem e Progresso é o Distrito Federal, e não, é o Pará. Bem legal mesmo. Aqui continuando, qual foi o primeiro nome registrado em texto? Já um spoiler, Cushing. Como se alongar de verdade, um guia manual. E a última página aqui, que está no RG, está falando sobre os nomes. Eu recentemente entrei nessa página aqui, fui ver quantas pessoas têm o meu nome, né? Que meu nome é Lauro, não é um nome tão comum, mas também não é tão incomum. Aí tá falando aqui, ó, quais são os nomes que mais tem e quais são os que menos tem. Os nomes populares aqui, ó, José e Maria, João e Maria, Maomé e Fátima. Aqui tá é dos países, né? Tá falando dos outros países também. Bem legal. Bom, e é isso então. Aqui tá a edição de fevereiro de 2026 da Super Interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou fazendo aqui para vocês, então conto com o seu curtir, seu compartilhar, a sua inscrição no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais, tchau. E vamos procurar o tédio.